Galera, eu tenho aqui atrás de mim uma das maiores bestas de processamento que a Intel e a AMD já conseguiram criar. Aqui, na esquerda do vídeo e à minha direita, nós temos o Ryzen Threadripper 2990WX. Estamos falando de um processador com impressionantes 32 núcleos e 64 threads. E aqui à minha esquerda e à direita de vocês no vídeo, tem uma bancada montada com Intel Core i9 9980XZ, processador de 18 núcleos e 36 threads. São os processadores de maior contagem de núcleos e threads que a gente tem disponível, não indo para o segmento de servidores de uma vez, que daí já é uma coisa totalmente diferente. São simplesmente os processadores mais caros que você consegue comprar e montar no seu PC doméstico, porque você é insano. E claro que já que a gente tem tanto processador numa única mesa, a gente vai comparar para ver o que cada um deles consegue. Então, bora brincar de benchmarks. Galera, para os nossos testes aqui, o que eu vou fazer é uma comparação direta em tempo real, no famoso abre o software, clica e vê quem termina primeiro e quem entrega o maior score. As duas plataformas nós montamos da forma mais próxima possível. É óbvio que nós temos ecossistemas diferentes para Intel e para AMD, não conseguimos montar na mesma placa-mãe, por exemplo, mas ambas as bancadas estão montadas em placas-mãe entusiastas. Nós temos ambas operando em Quad Channel, com 4 módulos de memória, um total de 32 GB, operando a 3.200 MHz. Então nós estamos dando a mesma velocidade de comunicação e a mesma quantidade de memória para os dois processadores. Não temos duas placas idênticas da RTX 2080 Ti, mas estamos usando o modelo referência, Founders Edition, e outro modelo da Gigabyte. Ambos têm performances muito próximas e operam em clocks muito próximos. E o foco aqui não vai ser tanto a parte da placa de vídeo, muitos dos softwares vão estar focados realmente em performance de processador. Então, vamos abrir os softwares e vamos ver quem é que se sai melhor nessa disputa. Então, nós temos um processador da AMD com uma contagem muito maior de núcleos e threads versus o processador da Intel, aí vamos ver, com frequências mais altas, e principalmente essa nova versão traz como uma novidade o processador ser soldado. Nós temos uma capacidade térmica melhor do que em gerações anteriores. Vou começar pelo clássico, para quem quer testar processadores, vamos dar uma olhadinha no Cinebench e já vamos rodar aqui na versão 20. Bom, para começar vou rodar o Cinebench e o foco aqui vai ser a grande quantidade de núcleos e threads, então eu vou direto no modo em que usa todos os núcleos e vamos ver quem é que entrega mais desempenho. E valendo! $11.302 pontos em favor do Threadripper versus 8.800 para o Intel Core. Há um bom motivo pelo que o pessoal sempre brinca que a AMD é fã do Cinebench e mais uma vez a gente tem isso confirmado aqui. Inclusive no score aqui do Threadripper, só começa o ranking que ele deu aqui, a gente só vê processador de servidor tipo Xeon aparecendo acima do nível dele. Então, nessa nossa primeira batalha, vitória para o Threadripper e sua quantidade maior de núcleos e threads. Bora testar mais coisas. Segundo teste, vamos dar uma olhada no V-Ray, outro software bem importante, principalmente para quem está de olho aí em aplicações profissionais. É um teste que muita gente que quer trabalhar com 3D e esse tipo de renderização, está de olho. Vamos começar novamente, vou dar um clique aqui ao mesmo tempo para os dois e vamos ver o que a gente consegue. Estou fazendo só o teste de CPU porque nosso foco aqui é a performance dos processadores, deixando as GPUs de fora. E valendo! E, mais uma vez, a gente tem uma vantagem em favor do modelo Threadripper. Conseguiu fechar o teste em 27 segundos versus os 36 da plataforma da Intel. Pelo jeito, até agora está valendo a pena ter mais núcleos, mesmo tendo aí todas as questões de conexão por causa do Infinity Fabric. A vantagem está aí para os vários chips que nós temos no Threadripper. Bora mais testes. Próximo teste, agora nós vamos ver a capacidade dos dois processadores em lidar com codecs. Nós vamos trabalhar aqui com o X264. Estamos usando aqui o X264 Full HD Benchmark e vamos novamente pôr os dois para correr e vamos ver quem chega lá primeiro. E parece que o time Intel levou a primeira. Nós temos um resultado total. O Core i9 levou 38 segundos versus 50 segundos que levou o Threadripper. Foi uma diferença considerável de performance. Mesmo tendo muito mais núcleos e muito mais threads, você percebe que não é todo processamento que você vai fazer que a quantidade de núcleos vai ser a diferença. Então nós temos diferenças em frequências, em acesso das memórias e na própria arquitetura. Nós temos a questão, a AMD fala muito do Infinity Fabric para ligar todos esses núcleos. Então, dependendo do que a gente está testando por aqui, às vezes a vitória vai para o cara que tem muitos núcleos a menos do que o 2990WX. Bora mais testes.
Mais um teste aqui voltado bastante ao uso profissional e com certeza é o foco desses processadores. Eu tenho aqui o Blender aberto e vamos pôr essa cena para renderizar, vamos ver quem termina primeiro. Então, valendo! Bom, mais uma vez, o Threadripper levou a melhor e foi por uma diferença considerável. Então nós temos aí um tempo total de 1 minuto e 38 segundos para o render versus 2 minutos e 18. O Blender é um software que a gente tem visto se tirar muito proveito, principalmente no render, quando a gente tem uma grande quantidade de núcleos e, bom, quem tem mais núcleos vence. Próximo teste, nosso projetinho no Adobe Premiere. Nós já temos usado ele ao longo de nossas análises. É um vídeo que mescla overlays, alguns efeitos, algumas correções de cor. Então é um testezinho bom para a gente ver isso. E para não influenciar as placas de vídeo, eu vou rodar ele acelerado só via CPU. Então não vai entrar em ação aceleração via CUDA. As 2080 Ti não vão ajudar nesse render. Então, vamos preparar e valendo! Bom, nós tivemos uma diferença grande, hein? A plataforma da Intel terminou bem antes. Deixa eu dar uma olhada aqui nos logs que elas geraram. Então, ambas começaram o teste às 4h50 e 13 segundos, mas nós temos aí o tempo total de encode da plataforma Threadripper foram 12 minutos 31 segundos versus os 9 minutos e 1 segundo da Intel. Deu bastante tempo de diferença entre essas duas. E novamente, aplicações, algumas vão fazer bom uso de vários núcleos, algumas não necessariamente. Aparentemente, a plataforma Intel se deu melhor quando o assunto foi renderizar esse nosso teste aqui. E partiu para o último. Último teste, tenho aqui aberto o 3D Mark. É um software mais voltado para quem está pensando em ver performance em games, performance em 3D, então vai ter muita mais exigência em cima das duas 2080 Ti que a gente está usando por aqui, só que, né, já que as duas bancadas estão montadas, por que a gente não vai brincar também um pouquinho com games, mesmo não sendo o foco dessas duas plataformas? Vou rodar o Time Spy e vamos ver o que cada uma delas vai conseguir entregar. Bom, última batalha do dia, nós tivemos aí uma clara vantagem para a plataforma da Intel. Então, é uma coisa que a gente já falou muito na review do 2990WX, ele tem uma arquitetura muito complexa, cheia de conexões, Infinity Fabrics, fazendo conexões entre núcleos que não conversam diretamente com as memórias. E o resultado é que nesse embate deu uma pontuação bem melhor no teste do Intel Core. Aparentemente, as características dele foram muito mais úteis para rodar esse teste aqui. Então, as nossas impressões dessa batalha. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que nós estamos falando de dois processadores muito caros. Então, o Threadripper nós encontramos no exterior por preços na casa dos $1.700, 1.800 quase, enquanto que o Core i9 está chegando aí na casa dos $1.999. O famoso esse custa $2.000 e aquele ali custa $1.800. Então são processadores que pagam sistemas inteiros de alto desempenho. Em termos de aquecimento e consumo, nós temos dois processadores que consomem bastante. Então, o Threadripper, no momento que mais consumiu nesse teste agora, ele chegou a 400 watts durante o Blender, enquanto que a plataforma da Intel estava na casa dos 300 watts. Então, tivemos uma diferença de 100 watts, mas ainda assim, os dois sistemas estavam puxando bastante energia nesse trecho. E se você quer saber da minha opinião, qual é o vencedor entre esses dois? É difícil você dizer quando você tem um se saindo melhor em alguns ciclos de trabalho e outros se saindo melhor em outros. Então, nós vemos a AMD se saindo muito bem quando nós temos softwares que usam vários núcleos e vários threads. Então, o Blender foi uma vitória clara para o Threadripper. Nós tivemos alguns renders e alguns codecs que se saíram melhor com a AMD, enquanto que a Intel se saiu melhor em momentos, como por exemplo o nosso teste com o Premiere, que alguns dos filtros que a gente usa na nossa bateria de testes, no nosso projeto, frequências mais altas ou comunicação mais rápida com as memórias são mais vantajosas, e aí o resultado é que o Intel Core entregou o projeto em menos tempo. Mas se eu preciso escolher um vencedor entre os dois, a verdade é que para mim os dois perdem. Quando a gente coloca na nossa bateria de testes, eles dois, junto com modelos muito mais modestos, digamos assim, do segmento high-end, então entra em ação o 7900X,
entra em ação o 2950X Threadripper. Quando a gente coloca esses modelos que ainda são do segmento high-end, mas não são essas bestas que nem eu tenho aqui ao meu lado, o resultado são processadores que, apesar de não ganhar dos dois ao longo da bateria, eles ficam próximos o bastante para fazer muito mais sentido. Então, quando você olha para o 2950X, nós estamos falando de um processador de $800, então nós estamos falando de uma economia de $1.000 em cima dos valores que nós temos aqui em cima da mesa. 7900X a gente encontra no exterior na casa dos $1.000, então, novamente, uma economia de pelo menos $800 em relação a essas plataformas aqui. E no Brasil são bem mais acessíveis, então é muito difícil você achar o 2990WX, é muito difícil você achar o Core i9 9980XE, são modelos que quando você encontra é por mais de R$10.000, enquanto que um 2950X ou 7900 você até encontra aí na casa dos R$5.000, então você gasta metade por um processador que não entrega metade do desempenho, é um processador que ainda vai perder ali por 10, 20, talvez até 30%, mas ainda assim vai entregar o render em um tempo rápido, vai conseguir fazer a codificação do vídeo em um tempo bem aceitável, vai conseguir manipular objetos em 3D em um tempo bastante eficiente, mesmo não sendo o mesmo nível de performance que esses dois caras. Então, se você realmente está pensando em partir para uma plataforma tão entusiasta como seja aí o 9980XE ou o 2990WX, Intel Core ou AMD Threadripper, tenha em mente que você precisa verificar se o seu ciclo de trabalho vai tirar benefícios. Então, tenha certeza que o software e as aplicações que você vai trabalhar e o tipo de projeto que você vai lidar ou vão conseguir usar muito bem 32 núcleos e 64 threads para fazer os seus $2.000 valerem a pena, ou se ele vai tirar realmente vantagem de todos esses 18 núcleos e 36 threads do 9980XE. Se no seu ciclo de trabalho, na sua empresa, na corporação que você está usando essas coisas, realmente eles vão conseguir fazer o uso dessas capacidades deles, aí faz sentido, porque eles precisam se provar capazes de fazer valer os quase $2.000 que esses dois caras custam. Então, galera, esses foram os nossos testes com esses sonhos de consumo para quem quer processadores monstrões. Para mais testes com hardware, com bem menos núcleos, eu acredito, próximo vídeo. É só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente testar processadores normais de novo. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!